Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Papo Clia, o nosso espaço para falar de psicologia, saúde e educação. E hoje nós vamos conversar a respeito da preparação para a chegada de um bebê. E para isso, a gente tem aqui como convidada a doutora Adriana Navarro, que ela é psicóloga perinatal, doutora em psicologia da saúde e coordenadora da Clia Aurora. Então, não teria uma pessoa melhor para poder falar desse assunto. Então, muito obrigada, viu, Dri, por ter aceito o convite de vir conversar um pouquinho a respeito disso, principalmente porque a Dri também está aguardando por esse momento tão esperado que é a chegada de um bebê, né, Dri? Sim. Oi, tudo bem? Um prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite. Então, é um projeto muito especial. A gente já vem desenhando ele há bastante tempo, né, Ana? Então, antes sonhando, conversando, imaginando, e agora tiramos do papel. E nesse momento que eu estou vivendo pessoal também, que faz todo sentido, que é a gestação e logo, logo a chegada da minha bebê. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje no Papo Clia e também no dia a dia na Casa Aurora. Sim, e eu acho que a importância da gente ter um espaço como a Clia Aurora para poder cuidar da mulher nesse momento da vida, né, Adriana, quando ela está tentando, né, pensando em engravidar, a gente sabe que tem mulheres que têm um pouco mais de dificuldade, às vezes precisam de uma ajuda desculpa, uma ajuda médica mesmo, né, para poder fazer esse sonho virar realidade, o acolhimento para a gestante, para a gente trazer um pouco da realidade mesmo da gestação, porque as mulheres muitas vezes passam por esse período sem compreender a importância e sem se dar conta do significado disso para a própria vida, né? E para a chegada do bebê, porque à medida em que você vai trabalhando você mesma durante a gestação e se preparando para esse momento, que ele é muito especial, mas também é muito desafiador, você consegue aí ter os primeiros meses com seu bebê de uma forma muito mais integrada, muito mais, eu acho que consciente e provavelmente muito mais tranquila do que se você não tivesse cuidado. E a Clia Aurora vem justamente para suprir esse espaço, né? Adriana, eu queria que você contasse um pouquinho, né, como que a Clia Aurora, ela enxerga essa nova rotina familiar com a chegada do bebê, como que ela pode auxiliar, e também contar um pouquinho da sua experiência, como é que você tem se preparado, né, para a chegada do seu bebê. A ideia, né, que a gente trouxe para a Clia Aurora veio muito também através da nossa pesquisa, né, Ana? Então, tanto a minha quanto a sua, no mestrado, no doutorado, então tudo o que a gente foi acompanhando ao longo desses anos, tanto na parte acadêmica quanto na nossa vivência profissional mesmo, né? A gente foi percebendo na prática o quanto que a gente tem uma série de crenças referente à maternidade, né? A gente tem toda uma construção que ela é cultural, que ela é social, e que traz para a gente essa ideia de um amor incondicional, de um instinto materno, e que na prática a gente vai vendo que existe sim um amor, né? Existe sim um cuidado que a gente vai exercendo ao longo do tempo, mas que não necessariamente só por ser mulher a gente nasce preparada para tudo isso, né? Então, na sociedade que a gente vive hoje, com a cultura que a gente vive hoje, né, das mulheres no mercado de trabalho, ocupando um outro lugar na sociedade como um todo também, a maternidade ela precisa ser revisitada, né? A gente precisa olhar como que essa maternidade vai se intercalar com todos os nossos outros papéis que já existem ali, que já estão acontecendo, né? Então, quando a gente pensa na ideia da Clia Aurora, é a gente trazer esse suporte, né, que a paciente consiga encontrar, né, ali dentro da casa, todo esse suporte, né, complementar ao cuidado do obstetra, né, ao cuidado do pediatra, para que essa mulher ela se sinta mais segura em todas as etapas do processo, né? Então, desde a mulher que não sabe se quer ser mãe ou se não quer, e aí a gente pode trabalhar isso num processo de psicoterapia, né? Então, por que sim, por que não, de onde vem essa dúvida, desde a mulher que já decidiu o que quer e está tentando, está naquele processo de tentativa,
a gente oferece todo esse suporte também, inclusive nutricional, né? Então, para ter o preparo tanto físico quanto emocional, na própria gestação. Então, a gente vai acompanhar essa paciente também na gestação, com um pré-natal psicológico, né? E depois, com a chegada do bebê também, e tudo o que chega junto com esse bebê, né? Então, amamentação, o parto, a licença maternidade, então todas essas demandas que a gente acha que é natural, que a gente acredita que faz parte e que a gente vai saber resolver, mas que na grande maioria das vezes a gente precisa de uma rede de apoio, precisa de um suporte, né? E aí eu falo hoje, assim, que dentro da minha experiência pessoal, né, eu trabalho na área já há mais de 10 anos, então comecei muito novinha, não tinha filhos ainda, né, e eu brinco que no começo isso para mim era uma questão, até por ser muito nova, né, me perguntavam com frequência, você já é mãe? Você já é mãe? Né, muitas profissionais da área iam trabalhar com esse público por conta de uma vivência pessoal, e eu me sentia uma estranha no ninho ali, né? Acho que até por isso que fui me aprofundar nessa parte teórica, né? De ter o mestrado, de ter o doutorado, como uma forma de complementar a ausência de ter vivido, né? A maternidade. Então, no começo eu sentia muito, mas eu falo que conforme eu fui aprendendo, conforme eu fui me desenvolvendo, fui ouvindo, né, cada mulher que eu acompanhei ao longo desse tempo, hoje eu sou muito grata por ter aprendido tudo isso antes, porque eu tenho certeza que está me ajudando muito a viver essa fase com leveza, com tranquilidade, né? Eu falo que eu já sou geralmente calma, tranquila, e que na gestação eu tô 10 vezes mais zen, mais calma, mais tranquila, muito segura, né? Das minhas escolhas como um todo, justamente por ter informação. Então, hoje agradeço muito de não ter tido filho antes e poder ter esse conhecimento, ter essa vivência, que tem me ajudado bastante hoje na minha experiência pessoal também. E como informação é importante, né, Adriana? Porque a gente recebe muitas mulheres, muitas gestantes, muitas no pós-parto, e que a gente percebe que tantas intercorrências ao longo desse período, né, torna tão mais difícil essa vivência por pura falta de informação mesmo, né? As mulheres não têm acesso à informação real, e fica muito presente. Eu uso muito essa expressão, a imagem de propaganda de margarina, né? Onde é tudo muito romantizado, muito idealizado, e quando a gente não sente dessa forma, é como se a gente fosse um ET, como se nós fôssemos uma mulher quebrada, uma mulher com falhas, né? Porque é o que você falou, existe um amor, mas que amor é esse? Às vezes o bebê nasce e a gente não consegue sentir amor por ele naquele momento, porque a gente está vivendo tantas alterações dentro da gente. Às vezes é uma gravidez que ela é esperada pelo mundo, mas não esperada por nós, né? Porque é como se a mulher tivesse a obrigação de cumprir esse papel de ter filhos, e isso nem sempre é um desejo genuíno. Às vezes, hoje a mulher, ela tem a opção de querer ter ou não é esperado que toda mulher queira, né? Então, eu acho fundamental a gente poder ajudar nesse processo e transmitir informação mesmo para o público e deixar claro quando esse cuidado ele tem que ser integral. É como você falou, é físico com a nutricionista, com a fisioterapeuta pélvica, né? É psicológico com a psico, né? Especialista em gestantes. Muitas vezes é psiquiátrico, porque às vezes tem aí questões de adoecimento mesmo durante esse período, é médico, porque a gente tem o obstetra ali acompanhando tudo isso. Então, essa rede toda de apoio, ela é muito importante, né, para isso. E principalmente para a chegada do bebê, porque, gente, como é especial e como exige adaptações a chegada desse bebê, né? Você pode falar um pouquinho a respeito dessas adaptações, Adri? Sim, na parte emocional, né, quando a gente pensa na parte da psicologia perinatal, a gente sempre vai considerar o período de maternidade como um período de crise, né? Então, culturalmente, socialmente, tem essa questão do momento
divino, do momento de muito amor, do momento muito esperado, né? Eu falo que a gente conta que tá grávida, a primeira reação das pessoas é dar parabéns. Eu falo que trabalhando com isso, esse já é o primeiro momento que eu revejo, né? Quando alguma amiga conta que tá gestante, eu pergunto, e como que você tá com isso? Antes de pensar em dar parabéns, porque pode ser que ela esteja assustada, com medo, preocupada, né? Então, culturalmente, socialmente, a gente tem essa ideia ainda de algo divino, de algo muito positivo, mas na parte emocional, ainda que a mulher tenha desejado, né, tenha, enfim, às vezes até feito tratamento, né, tenha desejado bastante, tenha esperado aquela gestação, a gente considera um momento de crise emocional, né, justamente por conta do que a gente falou dos papéis. Eu vou exercendo vários papéis ao longo da vida, e a maternidade, quando ela chega, ela vai desestabilizar todos eles, né? Então, eu posso resolver essa crise de uma forma saudável, então eu posso achar recurso para enfrentar tudo isso, né? E achar alternativas e me adaptando para essa nova realidade. Ou às vezes a gente vai sair dessa crise de uma forma não tão positiva, que daí vai ter um prejuízo na parte emocional, né? Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente vai oferecendo, né, Ana, eu gosto muito de falar em contexto, né? Eu falo muito para as minhas pacientes que não dá para a gente pensar e analisar uma situação sem a gente entender o contexto que está por trás dela. Então, não tem um certo e um errado. Ah, tem que ficar feliz, tem que ficar triste, tem que ficar preocupada. Não. Vamos entender o contexto que essa mulher está vivendo, qual a família que ela tem, qual que é o trabalho que ela tem, qual o caminho que ela percorreu até chegar nessa gestação, né? Então, quando a gente olha o contexto, a gente vai entendendo quanto que aquela reação ela é esperada ou não diante da situação de que cada mulher está passando, né? Então, não tem como a gente colocar um sentimento único, uma reação única, sendo que a gente é tão diversa, né? Com realidades tão diferentes, com vivências tão diferentes. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente vai cuidando dessa construção dessa família, né? Então, deixa de ser o que a gente chama de um casal conjugal, que era só ali o marido e mulher, passa a ser um casal parental também, né? Então, eu falo que lidar com o meu marido não é a mesma coisa que lidar com o pai do meu bebê, são pessoas diferentes, né? São papéis diferentes na mesma pessoa, e tudo isso vai fazendo parte da construção dessa família e também do acolhimento para esse bebê que está chegando, né? Então, quando eu tenho ali uma mulher bem adaptada, um parceiro bem adaptado, uma família bem adaptada, por mais que tenham desafios no caminho, a gente vai conseguindo, eu acho que, pensar em ferramentas, né, para conseguir lidar com tudo isso de uma forma mais leve, né? Sim, é isso mesmo. E essa mudança de papéis, ela vai acontecendo sem que você perceba, né? E quando você começa a pensar um pouco nesses papéis diferentes, fica menos difícil, vamos dizer assim, você se preparar para cada um deles. E eu acho que é tão importante a gente pensar na gestação, para quem não tem uma gestação solo, né, para quem tem um par conjugal aí compartilhando esse momento, a gente pensar no casal grávido mesmo, né? E aí eu acho que entra a importância das ferramentas que a Clia Aurora consegue oferecer no sentido do pré-natal psicológico, envolvendo a mãe gestante e o pai gestante também, né? Importante a gente pensar, e nesse ponto o meu estudo com o da Adriana, eles se complementam muito, porque a Adriana ela é focada muito nesse período da gestação e eu sou muito focada na questão do bebê, né? E o quanto a gente ter esse casal muito integrado e cada um entendendo o seu papel naquilo, né? O homem compreendendo que ele não está de fora da relação com o bebê quando esse bebê nasce, mas que
ele tem um papel fundamental na sustentação emocional dessa mãe, para que ela possa estar bem com o bebê, para que o bebê tenha um desenvolvimento saudável aí nesses primeiros momentos, né? Então, eu acho que isso é muito importante da gente poder trabalhar. E aí a Cleaurora entra com o pré-natal psicológico para o casal, como eu coloquei, com o acompanhamento dessa mãe no puerpério, porque muitas vezes o puerpério traz sentimentos que não são esperados e que a mulher não entende e o marido também não, né? Então, todo esse apoio nutricional, de fisioterapia, psicológico para o casal antes, durante e depois da gestação faz com que essas adaptações para o recebimento do bebê sejam muito mais fáceis. E isso pensando tanto no casal heterossexual como nessas novas configurações de casais que nós temos hoje, porque nós temos casais homoafetivos também que recebem bebês, né? E nós estamos aqui também para dar esse suporte, para que essa chegada do bebê também seja cuidada, né? E aí, Dri, eu queria que você contasse um pouquinho, né? Como é que tem sido esse processo todo para você de gestação? Você falou muito do quanto conhecer tudo isso te ajuda muito a passar por essa fase de uma forma muito mais tranquila, né? E como que você entende que esse conhecimento te ajuda a se preparar melhor para a chegada do seu bebê? Da sua bebê, na verdade, né? Eu penso muito assim, né, Ana? Eu acho que a gente tem que considerar, que nem eu falei, não tem certo e errado, não tem bom ou ruim, né? Às vezes a gente vai passando por situações, vivências, sentimentos que a gente tenta afastar, né? Então é muito comum a gente receber uma paciente que tá com medo, que às vezes está confusa e que chega, às vezes, num processo de terapia querendo se livrar desse sentimento, né? Eu tô ansiosa e eu vim aqui para terapia para tentar me livrar da ansiedade, né? E aí eu brinco que é que nem o Divertidamente. A gente tem ali os bonequinhos na nossa cabeça e que não necessariamente a gente vai se livrar dos sentimentos que às vezes são ruins, né? Mas a gente vai entendendo se a intensidade dele está fazendo sentido para aquilo que a gente está vivendo, e como que a gente vai buscando ferramenta para lidar, né? Então, na minha situação, por exemplo, eu tive no começo da gestação a suspeita de um diagnóstico de uma alteração no fígado. É lógico que eu fiquei com medo, né? Eu fiquei com medo, eu fiquei preocupada, eu fiquei ansiosa, mas ao mesmo tempo tranquila de saber que todos esses sentimentos são normais, né? E não achando que eu tenho que estar feliz, né? Mesmo a vinculação, então no começo, né, a gente tem ali até o 3º mês um medo maior de perder, né? Então pensava, eu ia para o ultrassom, eu tinha muito medo, eu não ia, nossa, feliz, né? Quando eu vi o coração pela primeira vez, o meu marido ali chorando do lado, emocionado, e eu, assim, o meu sentimento era de medo, tensão, alívio, né? E já, assim, beleza, tudo bem, estamos aqui no ultrassom, mas calma, não chegamos nas 12 semanas ainda, né? Então, ajuda, eu acho que a gente a entender os nossos sentimentos, a gente acolher quando é um sentimento que às vezes não é tão positivo, né? Como medo, insegurança, que a gente enxerga hoje como negativos, né? Que são desagradáveis de sentir, a gente não gosta, né? Mas também pensar em alternativas, né? Pensar eu falo que é tomar a decisão de uma forma mais consciente. Então, a partir do momento que uma situação acontece e eu entendo os meus sentimentos, eu entendo os meus pensamentos, eu consigo tomar decisões de uma forma mais clara, como a decisão pelo parto, por exemplo, né? Então, qual parto que eu vou querer? Quais são as minhas possibilidades? Quais são as condições que eu tenho? Né? A gente fala no pré-natal psicológico muito do parto possível, né? Então, eu quero muito um parto normal, eu consigo pagar uma equipe particular? Não consigo. Então então dentro do convênio, qual é a melhor possibilidade que eu consigo chegar para ser o mais próximo possível daquilo que eu desejo, né? Então, nesse sentido, eu acho que ajuda muito, tanto na minha experiência hoje pessoal, quanto no trabalho que a gente desenvolve na Casa Aurora também,
né? Então, de sentir mais segurança nas nossas escolhas, independente de qualquer que ela seja, né? Então, para o parto, para a amamentação, né? Para as questões do relacionamento, rede de apoio, vou querer visita, não vou, é minha mãe, é minha sogra que vai me apoiar, vou contratar alguém, vou pôr na escola, não vou. Então, todas essas demandas que acabam naturalmente surgindo pelo caminho, né? Então, Dri, achei bem importante essa sua fala, porque usa-se muito a questão do empoderar a mulher, né? Mas eu não tenho outra palavra para usar, então eu vou usar essa mesma. Eu acho que é tão importante a gente empoderar a mulher e a gestante daquilo que é decisão dela, porque a mulher fica tão vulnerável, tão fragilizada nesse período e tão suscetível ao que vem de fora. Né? Então, ao saber médico que quer decidir qual é o melhor parto para ela, quando quem tem que decidir é ela, né? A dicas e interferências de família mesmo, às vezes mãe, sogra, tio, primo, todo mundo sabe sobre gestação e primeiros cuidados do bebê, mas a gestação é dela e o bebê é dela, e quem mais sabe o que é melhor para ela e para o bebê dela é ela mesma, né? A interferência de visitas, gente, é tão difícil você chegar num quarto de maternidade, aquele quarto lotado, quando o que a mulher às vezes mais quer é ter um tempo quietinha, ela e o bebê, e ela não tem coragem, não se sente no direito de dizer, calma pessoal, esse momento é meu e do meu filho, eu vou receber visitas de tal forma, a partir de tal data, da forma que é melhor para ela mesmo, né? Então, eu acho que tudo isso é muito importante que a mulher tenha consciência de que é ela que decide. E se ela tem essa consciência de como são os processos, dos sentimentos, né, daquilo que é importante para ela, fica muito mais fácil ela também colocar os limites naquilo que vem de fora. Né? A rede de apoio ela é importante, e antigamente a gente tinha uma rede de apoio muito mais ampla dentro da família e da comunidade do que a gente tem hoje, mas ela tem que ser uma rede de apoio saudável, né? E se a mulher não encontra essa rede de apoio na família, a gente está aqui, né, Adriana? A Clia Aurora está aqui para poder ser também essa rede de apoio e fazendo todos esses trabalhos, não só individuais, mas também em grupo, porque trocar com outras mulheres que estão vivendo a mesma coisa ajuda muito, né? E você saber que você não é a única que sente aquilo, que isso é natural, que isso é comum, que é normal sentir tudo isso, né? Então, nós estamos aqui para vocês. Né, Dri? Sim. E aí, né, Ana, eu acho que tem 2 pontos importantes nisso que você trouxe, que o primeiro é a questão da rede de apoio, né? Então, a gente vai trabalhar muito o fortalecimento do casal também, né? Quando tem um relacionamento, a gente vai ter gestantes que às vezes não estão em um relacionamento, e aí a gente vai trabalhar o fortalecimento dessa rede de apoio também. Então, quem são essas pessoas que estão ali do lado, justamente por ser um momento de vulnerabilidade, que a gente está mais sensível, que a gente está emotiva, que nem a gente falou, um momento de crise, né? Então, a gente trabalha também essa comunicação entre o casal, para que o casal, de fato, tenha uma parceria, e que a gente tenha, né, a outra pessoa, a gente tem a gestante e tem, independente do gênero, de ser um homem, uma outra mulher, enfim, mas a gente tem ali um parceiro, uma parceira do lado, que muitas vezes vai precisar ser a voz dessa gestante, dessa puérpera, né, dessa mãe com um bebê recém-nascido, às vezes para barrar as visitas, né, enfim, para ter um posicionamento ali diante das escolhas dessa mulher. E aí a gente vai trabalhar bastante esse ponto também, eu acho que é muito importante dentro disso que você trouxe, né, então a conjugalidade a gente vai fortalecer, a gente vai trabalhar a rede de apoio também, então isso é uma coisa que na minha parte de pesquisa a gente viu com muita frequência. Eu cheguei até a publicar um artigo que a gente fala da rede de apoio como um fator de risco ou como um fator de proteção, né? Então, dependendo das pessoas que eu tenho ali do meu lado, elas podem, de fato, me ajudar, fortalecer a autoestima, me trazer mais segurança, ou muitas vezes são justamente as pessoas mais próximas que vão acabar, às vezes, fazendo com que a gestante e a puérpera se sinta insegura, tenha medo, se sinta incapaz. Então, a gente fortalece essa rede de apoio também, né? Trazendo também o terceiro ponto, que é a questão do grupo, né? Então,
os primeiros grupos de pré-natal psicológico que eu fiz, as crianças estão hoje fazendo 8 anos. O primeiro grupo que eu fiz, as crianças estão com 8 anos. A gente tem o grupo no WhatsApp até hoje, e essa semana as mães estavam mandando mensagem para se encontrar, 8 anos depois, né? Então foram passando por diversas fases, né? Fizeram um encontro depois que todas as crianças nasceram, depois fizeram um encontro de aniversário coletivo de 1 ano, né? Quando todos completaram 1 ano, elas se encontraram, eventualmente marcam, né? Esse fim de semana a gente vai sair, as mães com os filhos e os pais estão livres. No outro fim de semana troca, né? Os homens ficam com as crianças e as mulheres se encontram sem os filhos. E é muito legal, que é isso. Aí os pais vão para o SESC, levam as crianças, né? Quem não tem rede de apoio, o próprio grupo faz essa função de rede de apoio, né? A gente já teve situações de uma paciente chegar e falar, nossa, cheguei exausta em casa, minha filha ficou ruim, tá com febre, não tenho janta, só queria tomar um banho. E aí, às vezes, uma outra mãe que tinha rede de apoio falava, ó, eu vou acionar a minha rede de apoio para ficar com o meu bebê e eu tô indo aí ficar com a sua, né? Então, do próprio grupo, né? E aí a paciente foi, né, visitar essa outra mãe, levou comida, levou janta, falou, vai, toma um banho que eu fico aqui com ela, eu cuido da sua bebê e você vai descansar. Então, acho que o quanto que o trabalho em grupo, seja grupo de gestante, seja grupo de mães, grupo de pós-parto, também vai fortalecendo muito nesse sentido e acaba sendo aí, né, uma rede de apoio que segue por anos, né? Então, é meu xodó, meu queridinho, né? É muito gostoso. Não, isso é muito importante, até porque, como a gente falou agora há pouco, tem muitas mães que vivem a maternidade sozinhas, tem um parceiro ou uma parceira para dividir esse momento. Então, esse apoio de outras mães e de profissionais especializados, né, em dar esse suporte acaba sendo fundamental. E até mesmo para a própria questão da amamentação, né, Adri? Porque o aleitamento materno, de novo, aquela visão romântica, né, aquela foto da mãe plena, amamentando o seu bebê. E quem já teve filho sabe que o começo nem sempre é pleno. Pelo contrário, muitas vezes ele é doloroso, ele é difícil. É o encaixe que tem que ter entre a mãe e o bebê, né? Então, todo esse apoio que a Cria Aurora também oferece para esse início de relação, para esse aleitamento materno, né? Para essa construção desse vínculo, é fundamental, né? E até a questão da própria culpa, né, Adriana, que a gente vê seguindo muito essa questão do aleitamento, né? Tem que amamentar até os 6 meses, tem que amamentar até os 2 anos. Meu Deus, eu só consegui amamentar 1 semana, e agora, né? O que eu faço? Então, para você ficar com todas essas questões, todas essas dúvidas, você ter o apoio é fundamental, né? Sim. E aí a gente tem também o apoio nessa parte do aleitamento materno, né? A gente tem consultora de amamentação, que muitas pessoas nem sabem que existe, né? E aí é um trabalho que a gente faz também no pré-natal psicológico, né? Eu falo que a maioria das pacientes chega pra gente no pós-parto, né? Então eu falo que é quando já não tá legal, já tem um impacto emocional, a amamentação às vezes tá difícil, às vezes teve um parto que não foi tão legal, uma rede de apoio que às vezes, né, não tá ajudando muito ali. Então, a grande maioria das pacientes vão chegar pra gente no pós-parto. Mas eu falo que cada vez mais a gente precisa trabalhar essa parte da prevenção também, né? Então, da gente trabalhar já desde a gestação, ainda que aparentemente na gravidez esteja tudo bem, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de um processo psicoeducativo, né? Então, a gente vai antecipar tudo isso que é esperado para o momento do pós-parto, né? Então, a gente já sabe que é esperado, por exemplo, que o começo da amamentação tenha uma dificuldade, apesar das pessoas acreditarem que é o contrário, né? A gente tem a crença de que é fácil, de que é leve, que toda mulher consegue, mas na prática a gente sabe que a dificuldade ela é muito maior, né? Então, quando a gente trabalha antes e a gente conta para essa mulher, olha, pode acontecer de ser difícil, pode acontecer de você ter uma tristeza ali nos primeiros 15 dias, isso é normal, né? Até esse ponto é esperado, até esse ponto a gente precisa de um cuidado maior, né? Até esse ponto
tá tudo bem, a partir daí a gente precisa buscar uma ajuda profissional. Então, quando eu conto tudo isso antes para essa mulher, né, quando lá na gestação ela já tem um encontro com uma consultora de amamentação, por exemplo, ela já sabe quando pedir ajuda e aonde pedir ajuda, né? Então, se chegar lá no momento do pós-parto e já nos primeiros dias ali na maternidade, sentir dificuldade, sentir que tem uma dor, sentir que tem um incômodo, ela já sabe que ela não precisa esperar uma semana para buscar ajuda, né? Então, ela já sabe a quem recorrer, quando recorrer, o porquê, né, recorrer. Então, ajuda. A gente teve, Ana, até isso foi um dado muito bacana, a questão do aleitamento, que a minha pesquisa do doutorado foi com os grupos de pré-natal psicológico, né? Uhum. E aí a gente analisou os índices de aleitamento materno e das nossas participantes do grupo de pré-natal, 100% conseguiu seguir o aleitamento até o 6º mês de vida. Às vezes Nossa, misto, que legal. né? Às vezes precisou. E, nossa, esse é um dado que, assim, que a gente achou fantástico, né? Então, às vezes precisou de complemento, mas que o leite materno foi oferecido para todos os bebês até o 6º mês de vida, né? Justamente por ter informação, por ter apoio, por saber onde buscar, apoio profissional, apoio do grupo, né? Então, o grupo também incentivando, dando dicas e tudo mais. Então, com certeza também é um ponto que ajuda bastante ter o acompanhamento certo, né? Então, ter um acompanhamento adequado faz diferença. Sim, e você vê, né, como é importante o envolvimento de toda essa rede de profissionais, né? O psico, a nutri, a físio, o obstetra, a enfermeira, a consultora de amamentação. É uma série de pessoas que estão ali para dar esse amparo mesmo para a mulher, né? Dri, achei fantástico, né? Tudo que você colocou. Você tem aí uma expertise a respeito de gestação que é incrível, né? Então eu queria muito agradecer a sua participação. Quero convidar você para vir conhecer a Clia Aurora, conheça mais a respeito dos nossos serviços. Visite o nosso site www.cliapsicologia.com.br. Temos unidades em Santo André, Piracicaba e Campinas, e também estamos nas redes sociais aí sempre com informação de qualidade, né, baseada em dados científicos para você poder conhecer um pouco mais acerca do assunto. Muito obrigada e um excelente dia para vocês.